Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, o José Múcio, ministro da Defesa, ele participou do Roda Viva e ele falou em defesa de algumas pessoas que estão presas pelo 8 de janeiro, que provocou muitas reações exageradas, tanto da direita quanto da esquerda. Eu sei que direita e esquerda não vão gostar desse vídeo meu, mas eu tento ser honesto nas minhas análises políticas, tá bom? Primeiro, o que o Múcio falou não é nada demais. Ele falou exatamente assim, ó, quem quebrou, depedrou, ou tinha intenção de dar um golpe, tem que ser punido mesmo. Agora, muita gente estava ali de besta, que não tinha essa intenção. E eu concordo com o Múcio. Eu lembro que naquela época, do 8 de janeiro, eles fretaram muitos ônibus para levar aquele pessoal de outros estados para Brasília. Tinha um ônibus cheio de véia, cheio de véio, cantando lá, vestido de verde e amarelo. Então, muitos estavam ali, pessoal, indo numa onda. Muitos nem sabiam o que ia acontecer, se ia ter quebra-quebra, se ia ter protestos. A maioria não sabia. Eles foram levados naquilo que a gente chama de psicologia de efeito manada. Então eu concordo com o Múcio. Tem pessoas ali que queriam sim um golpe de Estado, queriam uma intervenção militar, fora Lula, e tem outras que estavam ali de besta. Tive uma velha que eu vi no ônibus que ela estava indo para Brasília só para acompanhar a amiga dela e para passear um pouco, conhecer Brasília. Então tem esses casos assim isolados ali no meio, de pessoas que realmente não têm culpa daquilo que aconteceu. E eu consigo ter um mínimo de empatia por essas pessoas. Apesar deles não terem empatia nenhuma pela gente, né, e queriam dar um golpe de Estado. Mas eu consigo ter. Porque eu sei que essas pessoas nunca viram uma cadeia na vida. Então é complicado, né, você pegar uma pessoa que era uma dona de casa, uma avó, sei lá, e depois botar numa cadeia como se fosse um bandido perigoso. Então, eu entendo perfeitamente a fala do Múcio, tá? Nesse sentido. Eu sei que pode discordar de mim, fiquem à vontade, mas a fala dele foi nesse sentido, de uma individualização das penas e ver cada caso como um caso, tá? Aí o que acontece? A direita começou a usar a fala dele para tentar entender, dizer que não tinha golpe de Estado. Ah, não tinha golpe de Estado, o Múcio falou aqui, ó, ele falou que o Bolsonaro pediu ajuda do Bolsonaro para falar com os comandantes das Forças Armadas que não queriam falar com ele, tá vendo? Nunca teve golpe. Gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu vi um filme de comédia maluco uma vez, chamado Baseado em uma História Real, não sei se vocês já viram, que é de uma moça, é um filme de comédia bem trash mesmo, de uma moça que ela perdeu o olfato, ela não conseguia cheirar as coisas. Ela até fala assim, eu tô cheirando vidro, sendo que vidro não tem cheiro. Aí ela vai em busca de uma irmã dela que está presa na cadeia, que a irmã talvez possa doar alguma coisa para resolver o problema dela. E a irmã dela foi presa por roubo e assassinato. Aí ela pega os livros de biblioteca, ela de jurídicos, não sei o que, de leis, aí ela descobre que a irmã dela não sabe ler, é analfabeta. Aí ela chega perante o juiz e fala, juiz, minha irmã não pode ter cometido esses crimes, porque ela é analfabeta, ela não sabe ler nem escrever. Então, juiz, tá bom, caso encerrado, pode ir embora. É claro que é uma comédia estúpida, né, pessoal? A troco de que uma pessoa analfabeta ia ser inocente. Um analfabeto não pode roubar, não pode cometer crime? É claro que pode. É que o filme é daqueles filmes de pastelão americano, sabe? Com as comédias absurdas. É o mesmo que os bolsonaristas estão fazendo. Ó, não teve golpe porque o Múcio pediu ajuda pro Bolsonaro em dado momento. Não teve golpe porque o Múcio falou que algumas pessoas ali eram inocentes. Sabe, como diz aquele ditado antigo, pessoal, o que tem a ver o cu com as calças? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, sabe? Esse pessoal, eles vivem numa loucura tão grande que o Múcio fala uma coisa, eles acham que é um pretexto para defender o Bolsonaro. Sendo que até o advogado do Bolsonaro falou que ele teve sim intenção de dar golpe de Estado. Então, o que a fala do Múcio tem a ver com isso? Nada. Em contrapartida, alguma ala da esquerda, uma ala, eu vou dizer um pouco mais radical, eles ficam pressionando para que o Lula demita o Múcio. E o Lula não quer demitir o Múcio, e o Lula está coberto de razão. Tá? Eu concordo 100% com o Lula. Porque essa esquerda ignora o fato de que o Lula ganhou a presidência num contexto de golpe de Estado. O Bolsonaro queria dar um golpe de Estado, chegou a falar com os comandantes das Forças Armadas, e nós vimos que vários comandantes menores, como generais ou coisa do tipo, estavam aderindo ao golpe, queriam que o Bolsonaro desse o golpe. Aquela minuta foi discutida com vários comandantes. Não foi só o Bolsonaro, foi vários comandantes ali discutindo, mandando WhatsApp, um falando com o outro. Tem até as mensagens do Cid que prova isso. Pô, meu capitão não vai fazer nada? Tem que ser agora ou nunca. Ele tá enrolando, mas ele vai fazer, não sei o quê. Esse é o contexto que o Lula assumiu a presidência. Lembrando que tinham planos para matar o Lula, o Alexandre de Moraes e o Alckmin. Esse é o contexto. E mesmo depois que o Lula assumiu, depois do quebra-quebra lá do 8 de janeiro, os bolsonaristas não pararam ainda, pessoal. Todas essas narrativas mentirosas que eles fazem por aí, e essa vitimização, eles ainda têm a esperança de comover alguns militares para que eles para que eles possam aderir a um golpe. Por isso que o Bolsonaro está sempre chorando, dizendo que é perseguido, que é injustiçado, que o Brasil é uma ditadura, que não tem mais liberdade no Brasil. É uma esperança tosca que eles têm de comover alguns desses generais e falar, porra, vamos acabar com essa palhaçada? Vamos tirar o Lula do poder e vamos resolver isso aí. Essa é a esperança que eles têm. Até porque foram presos pessoas grandes do Exército. O próprio Mauro Cid, né, ia ser um kid preto, tal, tinha uma carreira bonita no Exército.
O general Braga Neto, um general 4 estrelas, né, se não estou enganado, ou é 5 estrelas, acho que é 4 estrelas. Mas é um general do exército, de alta patente. Foi preso. Então tudo isso daí que os bolsonaristas fazem é para tentar pressionar o exército, ainda tentar dar um golpe. E sabe por que isso não avança ainda, pessoal? Por causa do Múcio. Porque o Múcio, apesar dele jogar nos dois times, digamos assim, né, que ele consegue ter entendimento tanto com o Bolsonaro quanto com o Lula, mas é o Múcio que fica ali segurando a caterva e ele faz essa ponte entre o Lula e os militares. Eu sei que é ridículo essa situação, mas a gente tem um bando de militar aí altamente golpista, que para eles dar um golpe é um minuto. Por exemplo, o Haddad queria cortar o privilégio dos militares, como aquelas pensões de viúva viva, aquelas filhas que ficam solteiras a vida inteira para poder receber altas pensões, né, algumas chegando até mais de 100 mil reais por mês. O Haddad queria cortar esse gasto, porque é um gasto desnecessário, que só pesa no governo. Rapidinho, o Múcio já falou com o governo, olha, os militares não estão gostando disso não. Eles falaram que não é bom mexer nos privilégios deles. O que ele quer dizer com isso? Vocês conseguem entender essa frase? Se você mexer no nosso privilégio, a gente vai dar um golpe de Estado. A gente tira o Lula do poder com o exército. A gente chega lá com um tanque, que nem aconteceu na época do Jango, bota o Lula na cadeia e tira ele do poder. E aí quem que vai fazer alguma coisa? O Xandão? O Xandão vai fazer o quê? Sair na porrada com os soldados? Não, pessoal. Então a situação no Brasil ainda é delicada. Tem uma boa parcela do Brasil ainda que é golpista. Tem esses políticos golpistas que ficam inflamando as coisas para tentar ter um pretexto para os militares agir. E, infelizmente, o Múcio faz essa ponte. Ele consegue controlar os militares e fazer uma ponte com Lula. Tanto que o Múcio já tinha pedido demissão, acho que foi mês passado, né, que ele entregou a carta dele, e o Lula falou para ele não sair. Falou, não, espera mais um pouco, eu não quero que você saia. Porque o Múcio já pode se aposentar, né, por isso que ele já quer sair desse cargo. Mas o Lula que mandou ele ficar mais um pouco. Porque, infelizmente, tem que ter alguém assim ali, pessoal, até que essa tensão toda baixe e o Brasil volte a ser um país como era antigamente. Um país livre de ameaças golpistas. Porque no momento que está, pessoal, olha o que os bolsonaristas estão fazendo. Eles estão direto lá em Washington, nos Estados Unidos, para tentar pedir sanções econômicas ao Brasil. Esse é o Brasil que a gente está. Então, se tirar o Múcio, bota lá um outro ministro da Defesa banana, por exemplo, rapidinho os militares vão voltar a conversar e dar um golpe. Infelizmente é isso que acontece, pessoal. Então o Lula precisa manter sim o Múcio. A fala do Múcio eu não vi nada demais, até concordo com a fala dele. Inclusive eu concordo tanto com a fala dele, que essas pessoas que foram de ônibus para Brasília, por que não prenderam quem pagou esses ônibus, hein? Quem é que estava por trás desses ônibus? Para você fretar um ônibus é caro, gente. Ainda mais fazer uma viagem longa para chegar até Brasília. Por que prenderam só aqueles peixes pequenos que estavam lá e não prenderam os financiadores? E o Malafaia, que ficava pedindo toda hora em vídeo golpe de Estado? Eu tenho um vídeo aqui do Malafaia provando isso. Todo vídeo ele pedia um golpe de Estado, artigo 142. Por que o Malafaia está solto? Não foi nem sequer indiciado em inquérito nenhum. E os deputados bolsonaristas, como a Zambelli, que chegou a implorar para as Forças Armadas fazer alguma coisa, por que ela não está solta? Então, pelo princípio de justiça, eu acho que se aquele pessoal está preso, esses aí eram para estar também. Agora, se esses que são os verdadeiros responsáveis não estão presos, então podemos afrouxar um pouco para algum daqueles lá que estão presos que foram só massa de manobra. Aqueles ali são os peixes pequenos, tá? Então eu espero que vocês reflitam sobre isso, tá? Independente da posição política, eu acho que o Múcio fez uma fala que não foi tão grave assim, estão polemizando em cima da fala dele, e ele precisa ficar no governo mais um pouco, até que o Lula consiga alguém que seja da mesma natureza dele, que consiga fazer essa ponte e conter os militares, porque infelizmente a gente está num Brasil que ficou cheio de golpista pós-Bolsonaro, tá bom? Pensem nisso. Quem gostou do vídeo já sabe, pessoal, dá um like aí, ativa o sininho, se inscreve no canal, compartilha nas redes sociais para pessoas verem também, tá? Comente também sua opinião, se você é contra ou a favor, o canal é democrático, tá bom? Muito obrigado a todos aí que assistiram, até a próxima.